Muito bem-vindo você que está conosco agora aqui pelo YouTube. Ainda há pouco estávamos fazendo uma prévia aí pelo Instagram, né? Mas você está ligado aí no Topcast Brasil. Esse é o Topcast que traz os insights da hora sobre inteligência emocional, né? Meu nome é Josué Matos, muito prazer, sou o seu coach. E hoje nós vamos ter uma conversa interessantíssima aqui sobre inteligência emocional e resiliência, né? O nosso convidado de hoje, ele é um Master Coach pela Febracis, a maior escola de coaching do mundo, né? Inegavelmente hoje é. Ele é analista comportamental, tem especialização em business e inteligência financeira, é gestor industrial de uma grande empresa, é administrador e está fazendo pós em psicanálise clínica. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Frank Gomes. Tudo bem, Frank? Tudo ótimo. A palavra hoje é gratidão. Obrigado aí pela oportunidade de poder contribuir com você que está nos acompanhando agora da sua casa, no seu carro, no seu trabalho, seja onde for, que hoje você possa receber um pouco de informação, um pouco mais de conhecimento, que eu tenho certeza que vai contribuir muito no desenvolvimento emocional, que vai impactar certamente todas as áreas da sua vida. Muito bem. Então, gente, fica ligadinho aí, porque hoje nós vamos ter, assim, umas dicas tremendas que Frank vai estar trazendo aqui para nós, né? Mas antes da gente começar, Frank, você poderia compartilhar conosco, com os nossos telespectadores, alguma coisa sobre sua jornada acadêmica, suas atividades profissionais nas diversas... Eu vi que você age em diversas áreas profissionais, né? Compartilha um pouco com a gente, fala para nós aí, quem é Frank? Bom, hoje, atualmente, eu estou na gestão de uma unidade de uma multinacional brasileira, a maior da América Latina no segmento de alimentos aqui no interior do Maranhão. Mas essa é a posição que eu estou hoje, né? Isso a gente começou lá atrás, no Rio de Janeiro, sou carioca, né? O pessoal vai perceber pelo meu chiado. Já deu para perceber, né? Sou carioca. Carioca, né? E essa jornada começou lá atrás, eu venho de uma família muito humilde, comecei minha vida catando lixo, catando lata. Era a forma que a gente tinha de sobreviver. E de lá para cá, a gente foi estudando, foi se aprimorando, vencendo as barreiras, estudando, passei pela área de técnico de segurança, técnico de contabilidade, já fui empreendedor, já tive 2 empresas, continuei estudando até chegar nessa multinacional e lá continuei estudando, comecei do chão de fábrica e escalonando dentro da companhia até chegar a gestor, no Rio de Janeiro ainda, numa unidade de 64 mil metros quadrados, cerca de 300 colaboradores, até que no ano 2000 surgiu a necessidade de vir, a pedido da empresa aqui para o Maranhão, e nós viemos para cá para buscar resultados que a empresa desejava. E nós, graças a Deus, nós conseguimos superar as expectativas utilizando da inteligência emocional, que é uma jornada que eu comecei, vai fazer 3 anos nessa jornada na Febracis, onde ali eu mergulhei nessa crescente de conhecimento baseado na inteligência emocional, que superou realmente todos os MBAs que eu já tinha feito, foram realmente superados, e o que me ajudou muito a entender mais de pessoas, a amar mais as pessoas, a trabalhar uma mentalidade vencedora no meu time, e hoje eu lidero aí um time extraordinário aqui no Maranhão, que realmente é o melhor do Brasil. Olha, então tá aí o segredo, viu? Frank descobriu o segredo para conseguir, dentro da empresa em que ele atua, a vitória. A vitória tem sido uma equipe premiada e ano após ano. Eu já dei uma sondada, né? E vi que realmente ele tem levado a empresa cada vez a níveis mais altos, né? Agora, Maranhão é uma terra linda, né, Frank? Maravilhoso, maravilhoso. Eu vim para cá também há 4 anos atrás, também vim lá do Sul. Agora, interessante é o seguinte, a minha esposa, ela é daqui de São Luís, né? Então, há 36 anos atrás, passei por aqui, a conheci, nos enamoramos, casamos, e aí eu raptei a esposa daqui, né? E ela ficou esses
36 anos, ansiosa por querer voltar à terra, sempre pedindo para Papai do Céu, me leva de volta para o Maranhão, me leva de volta. E a gente passou muitos invernos lá pelo sul, pegamos temperaturas baixíssimas. Então, olha, você que está aí no sul, se você descobrisse que aqui é verão o ano inteiro, eu acho que você se mudava para cá. É o ano todinho mesmo. É o ano todo, ou seja, tem praia o ano todo, né? Ou seja, nós estamos aqui agora, eu e Frank, aqui a produtora, fica aqui a uns 300 metros da praia, né, Frank? Logo na esquina. Logo ali na esquina. Então, nós temos praia para todo lado aqui, tem várias praias. São Luís é uma cidade belíssima, além dos famosos lençóis maranhenses que você precisa conhecer. Quando eu conheci os Lençóis Maranhenses aí pela primeira vez, eu me apaixonei, né? Então, quem sabe... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar abaixo, senão vai querer muita gente vir para cá. Vai lotar a cidade. Fica aí onde você está. Fica quietinho aí. Vai curtindo o teu inverno, né? Daqui a pouco vai chegar julho, quando você enfrentar aquelas temperaturas baixíssimas. Continua assistindo aí o Topcast Brasil, né? Mas olha, sua permissão e permissão do Frank, deixa eu falar um pouco aqui daqueles que propiciam nós estarmos aqui com você toda semana, todas as quartas-feiras, né? Eu quero agradecer de coração aqui a Lemaps. Olha aí, eu não posso esquecer da Lemaps, que quando eu tomo meu café, eu sempre lembro da Lemaps, né? Lemaps é um dos nossos patrocinadores, é a empresa de construção civil, engenharia, ela cuida de engenharia hospitalar, de grandes empresas e também engenharia residencial. Então, procura Lemaps, vai lá no site lemaps, lmaps.com.br e entre em contato com a Lemaps, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço para Márcio e Luciana, que são os donos da Lemaps, que hoje estão em Maringá, e a Lemaps está abrindo um polo agora de construção civil em Maringá, pegando uma grande obra ali, para você ver como a Lemaps é prestigiada. E eu agradeço também aos nossos queridos amigos da Alphaterm, engenharia em climatização. A Alphaterm, ela executa projetos de instalação e manutenção e automação de sistemas de ar-condicionado, climatização de clínicas, hospitais, shopping centers, grandes e pequenas empresas. Então, não esquente a cabeça, chama a Alphaterm e fica de cabeça fria, né? E agradecendo também a Bortoleto SLZ Oficial. Bortoleto é um dos nossos patrocinadores que deixa a gente mais cheiroso, né? Bortoleto tem os melhores perfumes para poder ajudar você a marcar a sua presença onde você chega. Mas, Frank, falar sobre resiliência emocional no dia a dia, eu quero trazer aqui para os nossos queridos telespectadores sabe, outro dia nós estávamos aqui num programa e um querido ouvinte disse assim, é impossível falar sobre inteligência emocional sem a presença de um psicólogo. Meu querido, com todo respeito, eu e Frank tivemos um curso com o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Então, e outra coisa, Frank, eu trouxe aqui naquele dia, inclusive eu falei sobre Febracis, e nesse curso que nós tivemos, onde Daniel Goleman participou, né, estava Paulo Vieira, e eu disse, olha, gente, não é porque Paulo é brasileiro, mas eu acho que Paulo Vieira tem um quê a mais do que o grande Daniel Goleman, né? Então, eu respeito muito Daniel Goleman, foi maravilhoso o curso que nós fizemos com ele, mas Paulo Vieira, assim, foi tremendo, né? Então, viva a Febracis. Mas, olha, então, inteligência emocional desempenha um papel crucial no nosso dia a dia. Eu estava conversando com o Frank aqui antes da gente entrar aqui ao vivo e estávamos citando alguns exemplos que acontecem no nosso dia a dia, né? Mas a inteligência emocional impacta de tal forma a vida das pessoas. Eu listei aqui para você algumas coisas. Olha, a inteligência emocional promove saúde mental, melhora o seu bem-estar, as relações interpessoais, facilita a tomada de decisões
estimula o crescimento pessoal, contribui para o seu sucesso profissional, aumenta a autoconfiança, ajuda na adaptação de mudanças e ainda por cima reduz o estresse. É verdade. É isso que eu gostei, reduz o estresse. Então, não esquente a cabeça, né? Chama a Alpha Term, mas também usa a inteligência emocional para você ficar de cabeça fria, porque a inteligência emocional reduz o estresse. Mas o que é essa coisa maravilhosa que nós falamos aqui de inteligência emocional? Eu vou pedir para o Frank falar aqui para nós da diferença entre resiliência emocional e resistência, tá? Então, Frank, o que exatamente significa resiliência emocional? Fala aqui para os nossos telespectadores, por favor. Bom, pessoal, vamos lá. A resiliência emocional é uma habilidade que a gente precisa desenvolver a cada dia. Ou seja, todos nós vamos passar problemas, todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos errar, vamos passar situações difíceis. E a grande chave disso tudo é o que você vai fazer com a situação negativa que te aconteceu. É justamente o que é ser resiliente. A resiliência emocional é justamente o significado que você dá para aquele acontecimento. Porque tem duas opções. Ou você pega aquele acontecimento negativo que aconteceu na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua família, e dá um novo significado, é o que a gente chama, né, de ser um herói aprendiz. Ou seja, é você tirar um ensinamento, tirar um aprendizado daquela situação que aconteceu com você. Porque existem duas escolhas que você deve fazer. Ou eu aprendo com esse erro, entendo que eu sou um ser humano e grava isso que eu vou te falar. Fica tranquilo que você vai errar. Vai errar. E está tudo certo. E você precisa dar novos significados para isso. Agora, quando você decide sofrer e ter um luto eterno, uma dor eterna, por algo de errado que aconteceu na sua vida, e aí você começa a desenvolver várias doenças emocionais e até doenças físicas, porque você está acumulando essas experiências negativas e não está aprendendo nada. Ou seja, ser um resiliente emocional é tirar ensinamento e aprendizado das circunstâncias negativas que hoje aconteceram com você, mas que no futuro elas podem se apresentar como algo positivo para você. Ou seja, uma experiência que você passou, você aprendeu, você não vai voltar a fazer aquilo porque você aprendeu. Isso não está relacionado a não viver o luto. Nós vamos viver o luto, sentir aquela dor, mas isso não deve ser algo que te acompanhe o tempo todo. Ou seja, seja resiliente emocionalmente, entendendo que as circunstâncias da vida, elas acontecem, nem sempre são positivas, mas quando forem negativas, aprenda com elas, levanta a cabeça, sacode a poeira e vai para cima. É isso aí. Então, sacode a poeira e vai para cima. Ei, olha, não esquece, pega esse aviãozinho que tem aí, vai mandando aí para os seus amigos, seus colegas, seu patrão, seus parentes, para entrarem aí participar com a gente aqui ao vivo, porque Frank tem muitas dicas para trazer para você hoje, tá? Estamos falando sobre resiliência dentro da inteligência emocional, né? Então, você precisa ter inteligência emocional para você enfrentar melhor as intempéries do dia a dia, né? É verdade. Olha só, você falou que não existe nada perfeito. É verdade. Perfeito só existe um, foi Jesus Cristo. Só. Né? Só ele. Eu não sou perfeito, o Frank não é perfeito. E o meu filho, Josué Júnior, ele casou tem menos de uma semana. Casou sexta-feira passada. Oh, parabéns. E eu disse para ele o seguinte, eu disse, olha, para ele e para a esposa dele, eu disse, não existe casamento perfeito, não é? Se você espera ter um casamento perfeito, não existe. Um dia a comida vai estar mais salgada do que o dia anterior, ou seja, você tem que aprender a conviver com seu cônjuge, né? Afinal de contas, a escolha foi feita para que vocês pudessem viver juntos até a morte. Pelo menos foi esse o juramento, né?
Vou amar até a morte, vou estar com você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e aquela coisa toda que todo mundo já sabe, né? Quem é casado já sabe. Mas, então, você precisa ter inteligência emocional e ser resiliente, principalmente no casamento, né? Porque não existe casamento perfeito. E inteligência emocional entra aí para te ajudar a se adaptar às situações. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um amigo, pastor Luciano Subirá, não sei se você conhece, ele é muito conhecido no Brasil, e ele contando o seguinte, que quando ele casou, ele foi com a esposa ao supermercado, primeira compra para casa, né? E fizeram as compras que eles precisavam e guardaram as compras. E aí, então, quando ele precisou usar o vinagre, ele procurou o vinagre e disse para a esposa, precisamos comprar vinagre, não tem vinagre? Ela disse, não, tem vinagre. Ele, não tem, eu já fui olhar nas compras que fizemos, não tem vinagre. E ela disse, tem vinagre, nós compramos vinagre, então vem aqui mostrar que tem vinagre. E ela foi lá, abriu o armário, pegou o vinagre, ele disse, mas peraí, vinagre não se guarda em armário, vinagre se guarda na geladeira. Ela, como assim? Na minha casa, minha mãe sempre guardou vinagre no armário. Que história é essa de guardar vinagre na geladeira? Então, nós temos que nos adaptar às situações, né? E principalmente quando você casa, você vem de criações diferentes, então você precisa se adaptar a isso, né? Mas, Frank, estratégia para cultivar a resiliência emocional, né? Nós temos, lógico, algumas práticas. No coaching, nós chamamos isso de ferramentas. Exato. Né? O coach, quando vai fazer um processo de coaching com você, ele utiliza de ferramentas para que você possa alcançar o estado desejado, né? Então, se você está aqui e você quer alcançar um ponto B, ele vai te dar ferramentas para você chegar lá onde você deseja. Exatamente. Né? Então, na inteligência emocional, existem ferramentas para que a gente possa desenvolver essa resiliência emocional? Existe isso, algo que eu possa praticar no meu dia a dia? Que dica você daria aqui para os nossos telespectadores? Não solta tudo de uma vez, por favor. Vamos aos pouquinhos. Aos poucos. Bom, pessoal, eu listei algumas coisas que eu entendo como importantes, que me ajudam nesse processo de desenvolver a inteligência emocional e também a resiliência emocional. E como o Josué bem colocou, a gente, nos nossos processos de coaching, né, a gente vai sempre utilizar de ferramentas e essas ferramentas são poderosíssimas para reprogramação de crenças. Hoje não é o tema das crenças, mas sempre indiretamente elas estão sempre presentes. A gente pode voltar outro dia para falar dessas crenças. Das crenças, né? É. Mas eu vou destacar aqui algumas coisas importantes que vão te ajudar a cultivar essa resiliência emocional. Eu entendo que a primeira coisa que você deve fazer, que eu te sugiro, é criar um ecossistema de pessoas que têm uma visão positiva de futuro. Ou seja, quando você se cerca de pessoas que têm uma visão positiva sobre a vida, uma perspectiva positiva sobre a vida, as coisas ficam mais leves. Agora, quando você está no ecossistema de pessoas que reclamam da vida, de pessoas murmuradoras, de pessoas ingratas, você é contaminado por esse ecossistema. Concorda, José? Com certeza. Se você anda com fruto do meio ambiente, né? O seu ecossistema. Aquele ecossistema, você se torna a média daquele ecossistema. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer, se afaste de pessoas que são murmuradoras, queixosas e que são ingratas. Pessoas que não têm uma cultura de serem gratas. A segunda coisa que eu sempre faço é investir no autoconhecimento. Você precisa se conhecer a você emocionalmente, conhecer os seus limites, conhecer as suas habilidades. Invista no seu autoconhecimento. O tempo todo, busque aprender sobre você, porque quem não gerencia a si, quem não lidera a si, vai ter dificuldade de liderar os outros. E essa questão da resiliência, da gente ter flexibilidade e de cultivar essa flexibilidade,
de quando as situações acontecem, você voltar para o lugar, voltar para o seu eixo, né, que a gente costuma dizer, fulano saiu do eixo, porque não foi resiliente. A questão é que as pessoas, às vezes, elas saem do eixo, vamos dizer assim, porque elas não se conhecem, elas não desenvolvem as suas competências emocionais, elas não investem no autoconhecimento, elas não desenvolvem a inteligência emocional, que é aquela capacidade de entender a si, entender aos outros e extrair o melhor dessas relações. Então, invistam no seu autoconhecimento. A terceira coisa, para cultivar a sua resiliência, é o que a gente aprendeu com Paulo Vieira. Você precisa moer o teu orgulho todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque o orgulho é a raiz de todos os males. Então, se você quer exercer a resiliência emocional, você não pode ser uma pessoa que está sempre manifestando o seu orgulho. Você precisa ser uma pessoa que está sempre moendo o seu orgulho. Uma atitude, uma postura, Josué, de humildade. De reconhecer que você precisa das outras pessoas, que as pessoas vão contribuir de alguma forma na sua vida, ou seja, que aquelas situações que você está passando, elas estão contribuindo de alguma forma para a sua vida. É igual aquele cara tem carro, alguém bate no carro, o cara, droga, agora bateu no carro e tal, e a pessoa fica estressada e quer matar, igual você estava falando no nosso spoiler do Esquenta. Né? O cara desce do carro, um armário e tal, aquela situação toda, eles se matam. Meu amigo, se você quer crescer na sua área emocional, na sua resiliência, seja grato. Só bate o carro quem tem carro. Então seja grato. Bateu. Só fura pneu quem tem carro. Quem tem carro. Não é? Né? Quem tem carroça não fura pneu, quebra a roda. Então seja grato também. Né? Aprender a desenvolver uma cultura de gratidão. E, por último, acho que o que eu posso... Por último, penúltimo, né? É desenvolver a autorresponsabilidade, Josué. Com certeza. Porque colocar a responsabilidade dos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos, mas geralmente o orgulhoso, quando é positivo, ele diz que foi ele. Agora, quando o resultado é negativo, ele diz que são os outros. Quando você desenvolve, né, Josué, a autorresponsabilidade, o que a gente entende? Que os nossos resultados são absolutamente o extrato das nossas escolhas. E isso muda tudo. Quando eu paro de responsabilizar os outros, eu chamo a responsabilidade dos meus resultados para mim. Ou seja, eu fiz isso porque fulano me incentivou ou me influenciou. Você fez isso porque você tomou a decisão de fazer exatamente isso e, infelizmente, não deu certo. E a responsabilidade é sua, é minha. E, por último, 3 pilares que o Paulo colocou muito bem e eu vou destacar aqui, para que você desenvolva competências emocionais e aumente mais ainda a sua resiliência. Esteja nos lugares certos, com as pessoas certas, absorvendo o conhecimento certo. E aí a pergunta, né, Josué? Será que os lugares que você frequenta são lugares que estão contribuindo para que você cresça emocionalmente, profissionalmente? Será que as pessoas que você anda, que se sentam com você nesses lugares, elas realmente contribuem para o seu desenvolvimento, para que você viva uma vida abundante? E, por último, será que esses lugares e essas pessoas trazem para você o conhecimento que você precisa para ser uma pessoa mais resiliente emocionalmente, mais equilibrada, para que você possa viver uma vida abundante? E aí, meu amigo, que fichas caem para você? E que decisão você vai tomar a partir de hoje para mudar a sua história, para ser uma pessoa resiliente, que as situações acontecem, mas você vai tomar o controle da sua vida, vai fazer o que precisa ser feito e viver uma vida extraordinária. É isso aí. Para você que está ligado conosco, Jéssica, um grande abraço. Você que acabou de entrar aí, forte abraço aqui do Topcast Brasil. Hoje nós estamos trazendo aqui um tema interessantíssimo, a inteligência emocional e a resiliência, né? Resiliência emocional. Você falou ainda há pouco sobre
solução de questões. Solução de questões, quando você encontra uma pessoa estourada. Você sabe que nós vivemos num mundo caótico, né? As Total. pessoas já vivem estressadas por natureza. Quando você chega em algum lugar, as pessoas estão de cara amarrada e geralmente já vêm de uma outra experiência que as deixou chateado um pouco mais cedo. Então, olha, eu vou dar uma dica aí para você. Anota aí, presta atenção no que eu vou te dizer. Você vai reduzir mais da metade de problemas que você está trazendo para você. Quando você chegar em algum lugar e encontrar alguém de cabeça quente, essa pessoa vai querer descarregar em você aquilo que talvez outro tenha causado nela, né? E ela, como uma caldeira que está ali a ponto de explodir, ela precisa liberar essa pressão. E ela pode querer descarregar isso em cima de você. E aí você vai pensar, peraí, não tem nada a ver com isso, o que é isso? Ô, fulano! E aí pronto, você vai elevar o nível do desentendimento, vai elevar o nível da pressão e aí a coisa toda desanda, né? Desanda a massa. Então, se alguém chegar com você, pense, em primeiro lugar, Frank falou hoje aqui, gratidão. Seja grato pela vida, tenha amor à vida. Então você faz o seguinte, se alguém destemperado chegar com você e começar a vomitar um monte de coisa que você não precisava estar ouvindo, calma, mantenha a calma, fique olhando sereno, tranquilo para essa pessoa. Em um determinado momento ela vai parar. Quando ela parar, esperando que você reaja de uma forma vociferaz, em que você possa reagir, talvez com a mesma raiva que ela está despejando em cima de você, você pergunta assim, tá tudo bem com você? E aí você vira e vai embora. Tá tudo bem com você? Pronto. Essa frase vai desmontar a pessoa e ela vai pensar, peraí, o que é que eu estou fazendo, né? Então, olha, uma coisa, para você ter inteligência emocional, você precisa ter duas coisas, autoconsciência e autorregulação, tá? O que é autoconsciência? Autoconsciência é o ponto de partida. Verdade. Você precisa saber quem você é, né? Então, você tem que reconhecer emoções específicas e compreender a origem dessas emoções. Por que essa pessoa está agindo assim? Ou por que eu estou agindo assim? Então, uma pessoa ela pode começar a desenvolver estratégias para poder lidar com essas coisas que estão desregulando aí. Isso é autoconsciência. E a outra coisa que você precisa ter é autorregulação, né? Então, a autorregulação ela complementa a autoconsciência. Então, você utiliza a autoconsciência e, através da autorregulação, você vai ter a capacidade de aplicar essas estratégias ou essas ferramentas que nós estamos falando na prática. É você manter a calma e você perguntar para o destemperado, tá tudo bem com você? Né? Ou Faz seja, toda a diferença, com né? isso você controla reações emocionais de maneira construtiva. E é estratégico, né, Josué? Que é a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa, que vai fazer a diferença. Exatamente. E complementando, né, a palavra branda acalma o furor. Isso, pronto, tá aí. Citou. Para quem não sabe o que é isso, a palavra branda acalma o furor, isso está no manual de todos os manuais, está na Bíblia, né? Exatamente. Então, você precisa utilizar essas coisas aí na sua vida. Gente, um abraço para o Ben Ord. Ben Ord, ele fala pouco português, mas ele está ligado com a gente. O Ben é lá de Israel, é de Jerusalém, e está ligado aqui conosco. Ben, embrace for you, my friend. God bless you. Obrigado aí por estar aqui conosco aqui no Topcast Brasil. Tá vendo? Está chegando, olha ali. Rompendo barreiras, está chegando. Barreiras. Manda um abraço aí para o Ben. Ben, um abraço, gratidão. Olha, pessoal da produção, o Ben, ele é o responsável pela mídia de uma grande instituição, tá? Então, vocês fiquem ligados aí, não façam nada errado, porque o Ben, ele é o cara, né? Mas, bem, então, eu tive a oportunidade de ter o Ben coordenando o nosso Topcast Brasil
há 2 semanas atrás, lá de Portugal. Ele estava lá, foi lá encontrar comigo, e o Ben é que ajeitou toda a mídia, e enquanto nós estivemos lá em Portugal, ele cuidou das transmissões que nós fizemos ali. Ok, mas é isso então. Frank, pergunta que a produção está me passando aqui. Diga. Chegou aí para nós. Quais são algumas estratégias práticas para cultivar resiliência emocional? Estratégia. É aquilo que nós falamos ainda há pouco, ferramenta. O que é que eu preciso fazer para cultivar? Se eu quero ter resiliência, resistência emocional e não me quebrar, o que é que eu posso fazer para conseguir isso? Olha, uma coisa que eu faço e eu entendo que é muito positivo é ter a reação certa, mesmo que às vezes possa parecer tardia. Então, quando a gente traz isso para o mundo das relações corporativas, empresariais, isso é muito utilizado, né? Porque, às vezes, acontece uma situação e se você se deixar dominar pela emoção do momento, pelo calor do momento, logo depois que a gente fala, ou que você fala, a razão ela começa a bater na sua cabeça ali e ela começa a dizer: você passou do ponto. Passou dos limites. Passou dos limites. E eu estava estudando sobre a palavra resiliência. O termo resilir é dar passos para trás. Então, dar passos atrás não significa que você não está tendo a atitude que aquele momento precisa. Mas cultivar a resiliência é justamente entender a hora certa de falar, a hora certa de calar e ser um bom ouvinte. E a prática também da empatia, viu, Josué? Se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil ser resiliente. É verdade. Fica muito mais fácil. Porque a sua história de vida é diferente da minha, que é diferente da do Josué, que é diferente da de todo mundo. Então, existem vários componentes emocionais, vários componentes sociais, várias situações que aconteceram, traumas emocionais, vícios emocionais, uma série de situações que acontecem com aquela pessoa e que, se você praticar a empatia, você vai conseguir cultivar a sua resiliência. Se você der passos atrás, esperar para falar, às vezes a gente precisa dar um feedback para um colaborador e o exercício dessa empatia, dessa resiliência, às vezes faz com que a gente espere um pouco o momento certo para dar aquele feedback. Isso é ser resiliente. Ou seja, dar passos atrás. Porque nem toda postergação é negativa. Existem algumas coisas que você precisa postergar para cultivar a sua resiliência. Não é acumular a emoção. Não é essa a ideia. Mas é justamente calibrar isso o tempo todo. Isso só acontece com o seu autoconhecimento, buscando conhecer o outro, ter essa empatia, faz toda a diferença. E à medida que você transforma isso num exercício diário, Josué, automaticamente você vai calibrando as suas reações diariamente em todas as circunstâncias da sua vida para cultivar a prática da resiliência. E isso faz toda a diferença. Se você for resiliente, suas relações no trabalho vão melhorar. Se você cultivar a resiliência, seu casamento vai melhorar. Tudo na sua vida vai passar por uma mudança, porque, consequentemente, cultivando a resiliência, você está regando a paciência. E, ao regar a paciência, você começa a viver uma vida de esperança e numa expectativa de tranquilidade, de que tudo vai dar certo. Ou seja, tudo começa a se encaixar à medida que você se adapta às situações que acontecem na sua vida, e essa adaptação, ela não está voltada, Josué, a perder a sua identidade, quem você é. É sendo quem você é, a sua real identidade, mas você passa pelas situações, as situações acontecem ao seu redor, mas você continua no seu eixo, porque você está cultivando a sua
resiliência com empatia, com paciência, com perseverança, com humildade. Que bom. Olha, eu citei ainda há pouco no nosso spoiler, né? Quando estávamos no Instagram, eu falei sobre a palmeira. E como você disse, resiliar é dar alguns passos atrás. Ou seja, é você não ser tão rígido, né? Eu estava citando aqui, eu comentei lá no Instagram, para quem estava ligado lá no nosso esquenta lá no Instagram, Sim. de que a palmeira é um exemplo de resiliência, né? Quando acontece um furacão, são ventos extremamente fortes. E, geralmente, quando o furacão passa, você percebe muitas árvores são quebradas. A maioria das árvores são quebradas. Mas tem uma árvore em especial, que é a palmeira, que ela não se quebra. Por quê? Porque ela, apesar de ser uma árvore forte, mas debaixo dos fortes ventos do furacão, ela se curva. E quando ela se curva, ela está quebrando a sua resistência para que o vento não a quebre, né? E quando o vento passa, a palmeira está lá novamente em pé, frondosa, formosa e não é quebrada. Enquanto muitas outras árvores, elas se quebram porque elas são rígidas, elas são resistentes, né? Então, nós precisamos ter essa flexibilidade. Aí, eu falei também que eu ia contar hoje aqui sobre o exemplo da asa do avião, né? Mas tem um ganchozinho aí do que você falou. Então, pega o gancho, pega o gancho. Tem um gancho aí no que você falou, da palmeira. Quando vem o vento, né, a palmeira, ela se curva. Então, acho que tem duas lições que a gente tira disso aí. A palmeira, na verdade, 3, ela durante a tempestade, ela se curva, mas ela volta para o lugar e continua sendo quem ela é. Então, ela não perde a sua identidade. Muito bom, Frank. Muito bom. E outras duas situações que a palmeira, ela se submete ao vento, reconhecendo a autoridade do vento sobre ela. E em terceiro, a palmeira, ela se curva numa atitude de humildade. Então, quando você estava falando aqui, me veio esse insight aqui. Rapaz, tem três lições que a gente tira com isso. Ou seja, a sua resiliência, ela passa por você, diante das circunstâncias, você se flexibilizar, mas não perder a sua identidade. Ela passa pela sua humildade de reconhecer que tem pessoas superiores a você, que podem estar exercendo uma pressão naquele momento, mas que aquilo vai passar. E também expressa a humildade que você precisa ter ao se curvar diante dessas situações, mas sabendo que essa tempestade vai passar e você vai voltar para o seu lugar que sempre foi seu. Que bom! Olha, daqui a pouco, então, eu vou falar sobre a asa do avião, tá bom? Mas eu quero nesse momento aqui, agradecer os meus amigos da Alpha Term Engenharia e Climatização. A Alpha Term, ela executa projetos de instalação, manutenção e automação de sistemas de ar-condicionado, climatização em clínicas, hospitais, shoppings, grandes e pequenas empresas. Então, meu amigo, meu querido gestor, meu querido empresário, não esquente a cabeça. Entre em contato com a Alpha Term. Vai lá, a Alpha Term está no Instagram. Coloca lá, Alpha Term _engenharia. E Alpha Term, detalhe, é escrito com PH, o Alpha é com PH, e o Term também é com H, o TH. Alpha Term tudo junto, tá bom? Alpha Term _engenharia. E você pode falar com as pessoas que vão lhe atender, são muito amáveis e eu tenho certeza que você vai resolver o seu problema, tá bom? E quero mandar um abraço também para o pessoal da Lemaps, o Márcio e a Luciana, que é a empresa de engenharia e serviços, tá? Em construção civil, grandes empreendimentos, também na área de engenharia ferroviária, pavimentação e prestação de serviços diversos. Vai lá, você procura no site lemaps.com.br e você pode entrar em contato diretamente com eles. Mas, Frank, daqui a pouco eu falo da asa do avião. Você está devendo, tá? Aí a asa do avião. Mandar um abraço para o pessoal que está ligado aqui conosco.
olha, manda aí o aviãozinho aí para o seu amigo que está ligado aí em você e passa para ele esse link para ele poder assistir, se não agora, mas vai ficar gravado, ele pode assistir depois, porque Frank hoje aqui está dando muitas dicas para nós de como você ter essa resiliência emocional, né? E é importante, Frank, nós termos essa empatia que você estava falando nas habilidades sociais. Sim. De diversas formas. Por exemplo, eu sou advogado de formação também, além de coach, e eu já estive em audiências onde um sorriso você ganha o juiz. Faz toda a diferença. Você precisa ser amável, você precisa ser gentil, enquanto tem gente que está ali, cabeça quente e querendo impor a razão. Interessante que o brasileiro, ele tem... acontece o primado do sentimentalismo sobre a razão. Ou seja, geralmente o brasileiro fala primeiro e pensa depois. Sim. Só que uma palavra liberada é não como volta. Uma flecha lançada. Depois de lançada, ela não pode voltar, né? Então, nós temos que medir muito bem aquilo que nós vamos falar. E por isso que eu digo, sorria. Sorria sempre, até porque, meu querido, minha amiga, você fica mais bonita quando você sorri, né? Então sorria sempre. E eu vou dar uma dica aqui para as meninas. Atenção, meninas, prestem atenção. Sorrir emagrece. Sabia disso, Frank? Agora vai bombar esse então, pega aí. E eu vou provar por que sorrir emagrece. Você, quando vai para a academia, você não emagrece? Sim. Porque você está exercitando os seus músculos, não é mesmo? Então, para você sorrir, você movimenta aí pelo menos 32 músculos diferentes da sua face para você esboçar esse sorriso. Então, se você está exercitando o músculo da face, você está emagrecendo, tá? Então, se você não acredita nisso, tudo bem, mas uma coisa é certa, você fica mais bonito quando você sorri, tá bom? Então, Frank, uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. De que maneira a resiliência emocional impacta a vida profissional? É possível isso? A resiliência emocional impactar a vida profissional de alguém? Total. Quando a gente fala da questão da resiliência emocional, na área corporativa, isso tem um impacto tremendo. Tem muita gente boa, competente, grandes executivos que perdem as suas posições porque não tem resiliência emocional. E olha que o Frank está falando de algo que ele domina, porque ele é um gestor, tá? Ele é administrador, ele é gestor de uma grande equipe, de uma multinacional. Então está aí alguém que está falando de algo que sabe, né, Frank? E Josué, quando a gente olha hoje o mercado, você que está no mercado ou quer entrar no mercado, uma das coisas que mais são solicitadas hoje são competências, habilidades emocionais. Então, a resiliência emocional é algo extremamente necessário para você que pretende ficar no mercado, crescer no mercado e ter alta performance no mercado. Porque se você não tiver resiliência para lidar com os desafios que se apresentam, porque você lida com diversos tipos de pessoa, em diversas esferas hierárquicas, ou seja, tanto o estratégico, tático, operacional, você está lidando com esse pessoal todo. E para que você extraia o melhor resultado, você vai precisar ter resiliência. Ou seja, ter uma gestão que ela prime primeiro pelas pessoas. E como ser resiliente liderando um time para buscar resultado, porque tudo envolve meta, resultado, grandes valores, tem muita coisa envolvida, e as pessoas que vão entregar esse resultado. E você vai precisar ser resiliente com essas pessoas. Mas Josué tem um detalhe importante para isso. Para que você exerça a resiliência emocional com as pessoas. E essa é a grande chave. As pessoas às vezes perguntam, Frank, como é que você fez para ter esses prêmios, né, para ter esse reconhecimento? Ame as pessoas. Você não vai conseguir ser resiliente no mundo corporativo se você não amar as pessoas que trabalham com você. Você precisa amar essas pessoas. Você precisa se conectar com essas pessoas.
Recentemente eu fiz uma reunião de encerramento com os líderes mais próximos da minha equipe, e naquela reunião eu me emocionei só de olhar no olho de cada um e dar o segundo passo, que é agradecer. Então, para que você tenha êxito no mundo corporativo, utilizando a resiliência emocional, ame as pessoas que estão trabalhando com você. Dê todas as ferramentas necessárias, sejam ferramentas técnicas, mas principalmente ferramentas emocionais, para que juntos com você elas possam alcançar grandes resultados. Que bom, maravilha. Olha, um grande abraço para o meu amigo Carmelindo, que está ligado aí conosco. Também Ana Raquel, está ligadinha aqui com o nosso Topcast Brasil, tá bom? Viu só o que o Frank falou? Sorria sempre. Júlio César, você que também está ligado conosco aí, um grande abraço. Sabe, Frank, eu, quando penso em exemplos de indivíduos reais que cultivam a resiliência emocional, eu creio que uma das primeiras pessoas que me vem à mente é o nosso querido amigo Paulo Vieira, né? Sim. Paulo Vieira hoje é o maior escritor do Brasil, que tem maior quantidade de livros vendidos. Quando ele faz um evento ao vivo, ele reúne milhares de pessoas, né? E, inclusive, assim, interessante e tocante você ouvir o exemplo do Paulo Vieira antes dele se tornar coach. Sim. Mas ele conta os perrengues que ele passou, as dificuldades que ele passou, e ele, ao ponto de se ver quebrado financeiramente, e ele tinha um cachorro que ele amava, era um pastor alemão. E um dia, ele passeando com o seu cachorro, ele passou em frente a uma casa, isso lá em Fortaleza, e ele viu que ali a pessoa daquela casa era uma pessoa de boa índole, que tinha uma boa condição financeira, e ele pediu para que o dono daquela casa pudesse adotar o cachorro dele, porque ele não tinha mais dinheiro para comprar ração para o cachorro, né? Então, esse foi o ponto que Paulo Vieira chegou. Hoje, ele mora em Alphaville, em São Paulo, talvez o melhor bairro, né, de São Paulo, onde moram ali os milionários. Tem casa também em Orlando, né? E Paulo Vieira deu a volta por cima, mas foi através da inteligência e da resiliência emocional. Então, para mim, essa é uma das histórias assim inspiradoras de superação. Não sei se você conhece alguma outra pessoa que você pudesse citar, mas eu só digo uma coisa: infelizmente, o tempo está voando. A gente precisa concluir esse assunto aqui de hoje. Mas se você conhece alguém que você gostaria de citar, por favor, fique à vontade. Se você quiser compartilhar alguma história inspiradora de alguém que tenha desenvolvido resiliência emocional, por favor, fale agora. Cite aí para nós. Bom, eu vou usar uma experiência que eu passei, né? Foram muitas experiências que eu já tive na minha vida, mas eu vou usar um exemplo de quando eu cheguei aqui no Maranhão, e eu peço licença a você e a vocês para contar esse trecho, né? Essa fase que eu passei, em que foi muito necessário isso. Quando eu cheguei aqui ao Maranhão, eu enfrentei grandes desafios na minha gestão e na minha liderança. Aconteceram muitos eventos negativos, né, que geraram aí perda de matéria-prima, devolução de produtos, eventos que, para mim, me abalaram muito emocionalmente, e eu pensei, rapaz, eu vou embora. Eu vou pegar um avião e vou para qualquer lugar. E chegar no aeroporto ali de São Luís, meu amigo, qual o próximo avião? Não importa para onde está indo. A vontade que eu tinha, Josué, era de ir embora. Porque, emocionalmente, aquilo me abalou muito. Porque eu vim com uma expectativa, não conhecia muito bem o processo, percebia que a cobrança ia ser grande, foi muito grande, mas, naquele momento, eu entendi que, primeiro, se eu estou aqui é porque as pessoas confiam que eu vou entregar um resultado. Com certeza, né? Segundo, se eu estou aqui é porque Deus me colocou aqui. E Ele não me tirou lá do Rio de Janeiro para ser envergonhado aqui no Maranhão.
E naquele momento, eu entendi que tudo aquilo que estava acontecendo de errado ia servir de um grande aprendizado para mim. E eu peguei tudo aquilo de negativo que aconteceu junto com o meu time extraordinário, superamos aquele resultado, saímos de uma posição negativa com muita resiliência emocional, depois de um tempo muito difícil, utilizando-se dessa resiliência, adicionando a isso inteligência emocional, boas práticas e estratégia, nós conseguimos reverter esse resultado para, no ano passado, válido até o mês de fevereiro agora, está aí como a melhor unidade do Brasil, superando resultados e hoje sendo um case de sucesso. Então, às vezes é necessário que a gente encoste na lama do fundo do poço. Mas a chave que eu quero compartilhar com você é que se você hoje acha ou se sente, se percebe no fundo do poço, lá não é o seu lugar. Então, tire uma lição disso, sai daí, porque tem coisa grande para você viver. É isso aí. Então, olha só, você não está no fundo do poço. Você tem todas as chances de mudar a sua história hoje, né? E nem pense em largar tudo. Eu sei que às vezes não pega um avião, não vai. Não pega um avião. Nem pega o Guanabara e vai também. Né? Mas olha, falar em avião, antes da gente terminar, eu vou contar a história do avião, né? A história da resiliência, né? O que resiliência significa para mim? E todas as vezes que eu pego um avião, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Quando você tiver a oportunidade de viajar, senta na janela do avião e fica olhando a asa da aeronave. Você vai ver que ela balança. À medida que o avião vai seguindo o seu curso, a asa ela faz movimentos para cima e para baixo. E você pensa, ué, essa asa tá se quebrando? Ela vai soltar do avião? Não. A questão é que a asa do avião, exatamente para que ela não se quebre, ela precisa ser flexível, né? Porque se a asa do avião fosse rígida, ela não aguentaria a pressão do vácuo quando o avião cai num vácuo, né? Ela não aguentaria e ela se quebraria se ela fosse totalmente rígida. Então, para isso, os engenheiros, eles propositalmente fazem uma asa flexível para que quando o avião enfrente aquelas turbulências, a asa possa, com a sustentação do ar, poder ir para cima ou para baixo. E aí vai uma dica interessante, meu querido amigo, minha querida amiga telespectador. Se você está aqui dentro do avião e você olha lá para a ponta da asa e você vê esse movimento, realmente a asa está se movendo. E uma coisa interessante que eu já li, eu fiz pesquisa a respeito disso, porque me chamou a atenção, esse movimento que tem entre a parte mais alta e a parte mais baixa que a asa pode alcançar, ela pode fazer aqui um movimento de 2,5 metros em relação a um ponto fixo. Ou seja, se você dentro do avião é o ponto fixo, lá na ponta da asa ela pode se mover 2,5 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo que ela vai alcançar. Então, esse é o segredo da palmeira, é não ser rígida diante das intempéries, diante do vento forte, assim também como a asa do avião, que graças a Deus é flexível, porque se fosse rígida, ela se quebraria. Então, pessoas mais rígidas, fica a dica, geralmente quebram a cara, né? Pessoas tá pegando isso aí, passa isso aí para sua sogra agora mesmo, para sua esposa, para o seu marido. Pessoas rígidas geralmente quebram a cara, né? Você tem que ser flexível, você tem que aceitar a opinião dos outros, pelo menos respeitar a opinião dos outros, né? Então, olha só, eu quero falar aqui o seguinte, no episódio passado, nós fizemos aqui um sorteio e nós sorteamos o meu livro Conquiste o Mundo, Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, tá? E a produção me informou aqui que a pessoa sorteada
foi o Carlos. Ele é do interior de São Paulo, né? Carlos, vai estar seguindo para você. Agora só precisa que você entre em contato com a produção, passando o seu endereço, para a gente mandar o livro Conquiste o Mundo. Você é do tamanho dos seus sonhos? A gente vai mandar deixar aí na sua casa, tá bom? E olha, fica ligadinho aí no final do programa. Nós vamos estar sorteando um presente bem legal. Mas esse presente, como ele não pode ser despachado via aérea, ele vai ser sorteado aqui entre os que estão aqui localmente na cidade. Então, se eu fosse você, escrevia aí logo eu quero, para você poder participar do sorteio que nós vamos fazer, tá bom? Então, daqui a pouco eu digo o que nós vamos sortear aqui. Fica ligadinho aí, porque nós já vamos estar fazendo o sorteio. Então, Frank, recapitulando esses pontos principais que falamos aqui hoje: autoconsciência, autorregulação, para você alcançar a resiliência emocional. Falamos sobre resiliência, que você não pode ser uma pessoa rígida, né? E geralmente, já percebeu que uma pessoa rígida, ela não sorri? Eu volto a tocar nesse ponto. Você pode ser feio como você for, né? Mas se você está sorrindo, você se torna mais bonito. Dá um alívio, né? Dá um alívio, né? Dá um alívio. Então, sorria sempre, né? Então, você vai parecer mais alegre, mais sorridente e mais atraente quando você sorri. O pessoal já está colocando aí o eu quero. Então, vai colocando aí que você vai participar do nosso sorteio aí, tá? Então, a resiliência emocional, falamos, desempenha um papel crucial no seu dia a dia. Então, olha só relembrando. Em primeiro lugar, ela promove a saúde mental, melhora o seu bem-estar, ou seja, você fica mais bonito, você fica mais tranquilo, você não vai morrer de ataque cardíaco, você vai ficar cabeça fria, lembra da alfa-term, cabeça fria, vai melhorar as suas relações interpessoais. Você que ainda não conseguiu seu príncipe encantado com a inteligência emocional, quem sabe ele vai já aparecer aí. Facilita a sua tomada de decisão, não é? Estimula o seu crescimento pessoal. Olha só a história que o Frank contou, o seu testemunho de vida. Veio lá de uma infância onde ele catava latinha, é isso? Verdade. Catava latinha, foi com inteligência emocional, correu atrás. Hoje é um cara que tem um currículo invejável aí. E não está fazendo uma pós-graduação agora em psicanálise clínica. Gente, né? Esse homem tem superpoderes. Ele está voando alto. E a empresa não quer perdê-lo de jeito nenhum. É uma multinacional e a empresa não quer perdê-lo, né? Estimula o seu crescimento pessoal, contribui para o seu processo, o seu sucesso profissional, aumenta a sua autoconfiança, ajuda você a se adaptar nas mudanças e ainda reduz o estresse. Que coisa maravilhosa! Aproveita, agradeça a Deus pelo dia de hoje, agradeça a Deus pelos boletos, porque se você está recebendo boleto, é porque você tem crédito na praça, né, Frank? Seja grato pelo crédito. Vamos agradecer os boletos também. Seja grato por isso, né? Porque quem não tem nada não tem boleto, não é mesmo? Não tem crédito, não tem boleto. É isso aí. É a história do pneu furado. Furou o pneu? É porque você tem carro. Agradeça. Então, Frank, manda um abraço aí para os nossos telespectadores antes da gente fazer o sorteio de hoje. Então, que você possa dar a sua mensagem para ficar gravado no coração desse povo que está nos assistindo aí. Vai lá. Bom, gratidão a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. E a minha mensagem para você é que você, no ano de 2024, exerça a resiliência emocional, seja uma pessoa flexível, moa o seu orgulho, porque quando a gente se torna inflexível, é mais uma manifestação de orgulho. Então, seja humilde, pratique a humildade, seja grato às pessoas, ao seu time, assuma o controle da sua vida, identifique onde você está, veja onde você quer chegar, trace um plano de ação, haja. Tem poder quem age. Então, haja na direção certa. E que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua vida até então. Então, que Deus te abençoe. A gente fica à sua disposição, à disposição do Josué para um próximo encontro.
tem lá o meu @ Frank Gomes Coach. Eu já ia pedir para você falar aí o seu Instagram. Repete aí, por favor. @ Anota aí, pessoal. @ Frank Gomes Coach. E você também pode acessar ali o meu Instagram. E a gente também faz atendimentos Team Coach, Coach Executivo, né, que é o Executive Coach, Coach Pessoal e treinamentos. Então, fico à sua disposição para contribuir na sua vida para uma mudança que eu tenho certeza que vai acontecer para você no ano de 2024. E o Frank tem só 5 letras, porque tem Frank que termina com CK. O Frank Gomes não tem C, não é isso? Exato. Então, é Frank com K mudo. Frank com K mudo. Frank Gomes Coach. Vai lá, já se torna amigo do Frank aí, por favor. Segue aí o Frank. E não esqueça, se você ainda não está inscrito no nosso canal, Topcast Brasil, assina aí o canal, segue a gente, marca o sininho, né? Para que você possa estar ligado aí em todas os nossos episódios, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Gente, agradeço aqui de coração a Lemaps Engenharia, tá bom? Empresa de construção civil e engenharia. Vai lá no site lemaps.com.br. Lemaps escreve LMAPS, tá bom? lemaps.com.br. Agradeço também os nossos queridos amigos da Alpha Term. Alpha Term Engenharia é o seu projeto de manutenção e instalação de climatização em grandes empreendimentos, seja em shopping, hospitais, clínicas ou na sua casa. Chama o pessoal da Alpha Term, vai lá no Instagram, é alphaterm_engenharia. E o Alpha Term escreve com PH e TH. Alpha, PH, Term, THERM. Tudo junto. Alpha Term, _engenharia. E agradeço também a Bortoleto Oficial SLZ. É um dos patrocinadores aqui do nosso programa. E, Frank, em nome da Bortoleto, eu quero agradecer a você aqui e te dar uma lembrancinha aqui do nosso Topcast Brasil. Eu recebo. Esse é famoso. Você vai sair daqui hoje mais cheiroso. Obrigado, Bortoleto. Gratidão, Olha Bortoleto. Aí, né? E com certeza você vai chamar a atenção por onde você passar agora, porque eu uso o Bortoleto e é marcante, viu? Olha aí, então, gratidão. Obrigado, Bortoleto, por estar patrocinando também o nosso programa. Bortoleto, segue lá. Bortoleto tem 2 T's, tá? No Instagram, Bortoleto Oficial SLZ. E agora, queridos, o sorteio de hoje. Eu disse que ia sortear, ia dar um presente aqui hoje. Tem que o dar. Presente de hoje, olha, o Frank até tinha comentado, gostei, né? Eu vou estar sorteando hoje uma caneca do Topcast Brasil. Olha aí, hein? Então, essa caneca aqui vai fazer toda a diferença aí sobre a sua mesa. O Frank já ganhou a dele, tá? Tá Frank. vendo aí, pessoal? Isso aqui é o quê? É a crença do merecimento. Exatamente. Certo? Eu cheguei aqui e falei, eu mereço essa caneca. Então, comunicar, pensar, sentir. Aconteceu. Pronto, aí está. Então, você que escreveu aí, eu quero, tem que ter eu quero aí, tá bom? Vamos sortear essa caneca aí para você. E aí, a nossa produção vai fazer o sorteio. Eles fazem aquele sorteio na internet, né? Para não sair aí preferência para ninguém. E aí você vai ganhar a sua caneca da Topcast Brasil. Quem sabe você vai vir receber aqui no próximo episódio, na próxima quarta-feira. A gente vai estar junto, você vem aqui receber a caneca do Topcast Brasil. Tá bom, gente? É isso aí. Frank, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Mais uma vez, repete o teu Instagram aí para os nossos queridos ouvintes e telespectadores ficarem ligadinhos aí em você. Com certeza. @Frank Gomes Coach. Você acessa lá, me segue lá no Instagram e a gente vai trocando ideia, vai conversando. Eu posso estar contribuindo e também aprendendo com você nas redes sociais aí. Que Deus te abençoe. E no YouTube, Topcast Brasil. No Instagram, Topcast_Brasil. E segue também o meu Instagram pessoal, josuematos.1, tá? Josué Matos, é um T só, josuematos.1. E a gente se vê num próximo episódio. Um grande abraço para você, boa noite. E amamos muito você. Obrigado, gente, pela tua participação. Tudo de bom e uma semana abençoadíssima, cheia de vitória para você. Amém. Tamo junto.